Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, de Cristo ou da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. No meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria trazer hoje um assunto aqui que acontece muito no meio da cristandade professa, dando desculpa que não pode falar, que a pessoa não pode... Não posso falar que eu estou salvo, isso seria presunção, isso seria uma coisa... Não, tem que... a palavra fala que será salvo, quem crer, for batizado será salvo. E muitas vezes a gente vê essas coisas acontecendo e muitas vezes a gente vê que as pessoas não entendem o contexto da palavra ou não querem entender. E quando a gente vai usar aqui duas passagens que falam em Marcos 16, que fala: quem crê e for batizado será salvo. E também em Romanos 10, no versículo 9 e no versículo 13, que fala: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E no 13, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Então, nós vamos ver coisas diferentes, já que vão estar entrando em contradição uma com a outra. Uma fala que tem que confessar, a outra fala que tem que somente crer, e a outra fala que tem que ser batizado também, além de crer. Mas todos eles têm que crer. Entende? Então, temos que entender primeiramente, a palavra de Deus ela não pode entrar em contradição. Então, quando nós entendemos, se eu me batizo, eu vou me batizar por quê? Porque eu creio. E a palavra de Deus é uma ordenança de Deus para que eu seja batizado. Entende? E eu vou confessar Jesus Cristo por quê? Porque eu creio. Compreende? E muita gente fala assim: não, mas mesmo assim eu não posso confirmar, falar que eu sou salvo. Claro que pode. O tempo está aqui assim, ó. Se crer, ou seja, isso é futuro. Se a pessoa crer, ela vai ser salva, vai. Ah, então vai ser, não sabe se... Não, ela vai ser. Então, a gente tem que entender que em João 3, João 5, João 6, deixa bem claro, quem crê é salvo. Ou seja, quem crê tem a salvação. Quem crê tem a vida eterna. E aqui está o quê? Essas frases são o quê? Quem crê, quem ainda vai crer ainda. Você vai crer. Se você for crer, você vai ser salvo. Se você já crê, então você já é salvo. Se você for crer, você vai ser salvo. Se você crer, você vai ser salvo. Você creu? Então você é salvo. Entende? São coisas muito, sabe? Eu acho que muita gente ou realmente não quer ver, ou não sei. A gente chega em situações que a gente fica meio sem saber até mesmo como o que a pessoa tem dúvida. Porque a palavra de Deus, se tem a palavra falando, quem crê e for batizado será salvo. Tá, eu criei e me batizei. Não que seja o batismo seja necessário para a salvação. E muitos falam que afirmam que mas a gente vai entrar nesse ponto ainda. Quem crê e for batizado será salvo. Eu criei e fui batizado. Então eu não estou salvo? Entende? Porque será salvo se criei e for batizado. Eu criei e fui batizado. Então
eu tenho uma salvação. E muito cristão, não pode falar, não. A palavra está muito clara. Só que o que acontece quando você for batizado? Imagina, eu chego para você, olha, eu tô com dor de cabeça. Uma pessoa chega para mim, tô com dor de cabeça. Toma esse remédio e descansa, que vai passar. O que fez a dor de cabeça passar? O descanso ou o remédio? A pessoa tá com alguma outra tipo de enfermidade, dor, aí ela faz uma cirurgia, aí o médico fala assim, ó, fizemos a cirurgia em você já, agora é só descansar. O que fez essa pessoa ficar curada? O descansar ou a cirurgia? Entende? O batizar é só professar, dizendo, é o que está escrito aqui em Romanos. É professar. Vamos ler aqui Romanos 9, a partir do versículo 9. Vamos ficar para a gente poder ler um pouco mais. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então eu tenho que falar para me poder ser salvo, eu tenho que confessar. Entende? Não, pelo confessar somos salvos, não. Se eu estiver sozinho na hora que me converter, como é que eu vou confessar para quem? Eu me converti, aí estou no momento de morte, para quem confesso? O batizar é confessar. O batizar é confessar. Agora você está o quê? Está salvo. Ou você deixou de ser pagão, você está professando que agora você é um cristão. O que salva é o quê? A fé. A palavra de Deus em todo momento fala, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, criados para as boas obras, o qual Deus Pai preparou de antemão. Ou seja, não tem obra. A obra que nós andamos, Deus preparou para que andássemos nelas. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, todo aquele que nele crê. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será? Será mesmo? Será que isso aqui é mentira, não? Será? Não é esse tipo de será. É será. É com certeza. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como invocarão aquele que não creram? Entende? Se alguém está invocando o nome do Senhor, por que crer? Se alguém está indo se batizar, é porque já está salvo, é porque ele crê. Entende a diferença? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito que fomos
que fomos que formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Se de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então está muito claro que a fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E a capacidade de ouvir ainda é pela palavra de Deus. Temos que entender que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos encerrados para essa salvação. Como fala em Romanos 3, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram. Entendeu? Todos nós éramos pecadores mortos. Aliás, estávamos mortos. Não tínhamos vida em nós. E para poder ir ao Senhor Jesus, tínhamos que ser levados pelo Pai, como está escrito em João 6. Se nós estamos indo até Cristo, é porque recebemos vida para poder entendermos que somos pecadores necessitados de um Salvador, o qual esse Salvador é Cristo. E quando chegamos e entendemos que Ele já pagou todas as nossas dívidas e cremos, então podemos descansar nisso, que somos salvos pela fé. Somente, como está escrito aqui em Romanos 11, no versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, é pelo favor imerecido. E esse favor imerecido é por meio da fé. E a fé vem pelo ouvir. E a capacidade de ouvir? Pela palavra de Deus. Então, ele está falando aqui sobre pregação, sobre ouvir. O contexto todo desse capítulo 10 e pegando o capítulo 11 é falando sobre pregação, sobre ouvir a palavra de Deus. Nós temos lá em Atos 10 a família do centurião Cornélio, que o Espírito Santo desceu sobre eles antes deles serem batizados. Aí Pedro pergunta àqueles varões que tinham descido junto com eles, judeus, que foram testemunhas. A gente consegue entender melhor quando lê Atos 11, onde ele teve que dar satisfação aos outros apóstolos, porque ele tinha entrado em casa de varão incircunciso. Então, ele pega e explica o que aconteceu. E todavia a gente vê em Atos 10 que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles homens sem eles terem sido batizados ainda. E Pedro fala, porventura, pode algum desses homens negar água para que seja batizado? Ele não está falando com os gentios da família centurião Cornélio, mas sim com os judeus que tinham descido com ele. Então eles ficaram magnificados em ver que Deus tinha concedido a nós gentios o dom do Espírito Santo, assim como a eles no início. Tanto que como a eles no início, que eles estavam vendo eles falam em várias línguas. E isso é muito claro que fica. É línguas estrangeiras, tá? Não é língua estranha, não. Que em Atos 2 fala bem claro que língua egípcia, Ponto, Capadócia. E a gente vê que em Atos 10, Pedro fala, e Atos 11, Pedro fala que assim como a nós, no princípio, no início da igreja, na formação da igreja, ou seja, do mesmo jeito. Então, não tem muita gente que fala que não é língua dos anjos, é língua estranha. Não é. Então, a palavra de Deus, ela não se contradiz. Então, a gente tem que entender isso. Entender que o batizar, poxa, eu creio.
Então por que você não se batiza? Ah, eu não quero. Não. Se você querer, se batiza. Você deve se batizar. Mas o batismo não salva. Por quê? Porque senão eu estou falando que Cristo é Salvador em parte, a água em outra e quem batiza em outra. Eu estou fazendo Cristo só uma parcela. Não, Cristo cria, aí ganha uma parte da salvação. Aí se batiza, aí ganha outra, porque a água e em 2 Pedro fala também, é uma verdadeira figura, vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. 1 Pedro 3. Mas onde é? É, 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Agora também uma verdadeira figura vos salva o batismo. Não do despojamento da imundícia da carne. Não de um banho. Entende? Não aquele mergulho num tanque de água, num rio, numa cachoeira, num tanque de batismo, entende? Mas da indagação, mais uma vez, mais da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo. Entende o que Pedro está falando aqui? É essa salvação que ele está falando, é a salvação eterna. Não, eu não devo mais nada a Deus. Cristo morreu e pagou por todos os meus pecados. É isso que ele está falando. Cristo levou sobre si tudo que eu fiz de mal para Deus na minha linha temporal toda. A gente tem que entender que Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se teu pecado é perdoado, porque muitos falam até a sua conversão e dali para frente é por sua conta, quem vai morrer por você agora? Porque a palavra de Deus diz que Cristo morreu uma vez só, já não pode morrer mais. E agora? Quem vai morrer por você? Quem morre para poder te dar a salvação? Então temos que entender que Cristo morreu por todos os nossos pecados. E agora nós não vamos ser condenados. Mas se cometermos pecado, porque permanecemos nessa carne, nessa natureza corruptível, e se dermos brecha, deixarmos esse defunto agir, porque nós sabemos que como estamos mortos na carne, se vivemos na carne, para Cristo vivemos. E agora, se nós usarmos da ocasião, da oportunidade de agora já não vou mais para o inferno, para dar ocasião à carne, eu vou ser corrigido, vou ser ceifado até se necessário, como a palavra de Deus fala. E em 1 Coríntios 3 fala que somos templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nós, no nosso templo. Templo que é no corpo de carne. E a palavra fala o quê? Se alguém destruir o templo do Espírito, Deus o destruirá. Então, se alguém destruir o templo, Deus o destruirá.
Destruiu o quê? O templo. A gente vê em 1 Coríntios 3 falando justamente isso, sobre aquele irmão que estava em pecado moral, muito grave, seríssimo, que nem entre os incrédulos havia quem tal coisa fizesse. E o apóstolo Paulo manda que ele seja tirado da comunhão da igreja, cortado da comunhão da igreja, e seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Perdeu a salvação? Não. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Ponto. A salvação é por graça. A palavra de Deus mostra em 1 Coríntios 11 que tinha muitos enfermos, fracos, enfermos, e muitos que já dormiam. Como assim dormiam? Estava com sono, cansado? Não, já tinham morrido. Por quê? Porque não sabiam distinguir o corpo do Senhor. Estavam andando, eu já sou salvo, não perco a salvação. E certamente que uma pessoa que pensa, eu estou salvo, então agora eu posso fazer o que eu quiser, ela nunca foi salva. E aí vem a pergunta, será que essa pessoa realmente é salva? E a palavra de Deus diz, o Senhor conhece os que são seus. Aparte da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Então, certamente é o seguinte, se a pessoa realmente é salva, entre ela e Deus, ela está andando como um mundano, o Senhor sabe se ele realmente creu ou não, porque é por fé, não é por, eu batizei, agora eu sou salvo. Não, não é o batismo que me salva. O batismo é o mandamento do Senhor, assim como a ceia do Senhor, como o Senhor pede para a gente fazer isso em memória dele. Um cristão creu, ele deve ser batizado. Se ele já é batizado, ele creu agora, porque eu já era batizado, mas eu fui crer depois de velho. E muita gente não entende essas coisas. Acha que o batismo tem um poder miraculoso para poder salvar alguém. E a gente viu aqui em Pedro que ele fala que uma verdadeira figura vos salva. O batismo. Ou seja, não do despojamento da imundícia da carne. Ou seja, aquele batismo que nos lava, batismo de arrependimento de pecados. Ou seja, porque uma vez que nós cremos, vai haver arrependimento de pecados. Porque a gente vai entender, poxa, o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados. Isso é o que está falando lá em 2 Coríntios 5. O amor de Cristo nos constrange. Porque se um morreu por todos, logo todos morremos. Mas para que os que vivem, para ele vivam. Então, devemos viver para o Senhor. Calma aí, ele morreu por mim, ele é Deus. E ele morreu por mim. Calma aí, eu quero fazer alguma coisa. Senhor, eu quero viver para você. Esse é um cristão. Ele vai ter o Espírito Santo. Ele vai entender que a vida dele não é mais dele. E o Senhor quer isso. Ele não quer que alguém, eu tenho que fazer assim para mim receber a salvação. Eu tenho que andar assim para receber a salvação. Não é isso. Agora, eu faço assim porque eu tenho a salvação, porque Cristo morreu por mim. Como é que eu posso andar de outro jeito se ele morreu por mim? E ele pede para mim andar na luz. Então, a gente, quando para e fala assim, poxa, ele me pede para mim ser igual a ele, ser de santo porque eu sou santo. Então, santo é o quê? Muita gente acha que santo é igual esses santinhos que a gente vê na igreja, que é aquela carinha de coitadinho. Não é. Santo é ser separado. Separado do quê? Do mundo. Separado dos nossos próprios desejos. Quando a gente entende que eu não tenho mais desejo. O meu desejo, tenho sim, aliás. Meu desejo é um só. É o meu Senhor. Agora eu vivo para realizar o meu desejo mesmo. Que é o desejo
de ter o meu Senhor, de estar ao lado do meu Senhor. Eu vivo focado nesse desejo. E quando a minha carne, que eu ainda habito nesse templo, que o Senhor manda a gente santificar o quê? Esse templo. Porque esse templo é o mesmo templo com o qual a gente vai entrar no céu. E muita gente fala assim, não, sim, ele vai ser transformado, absorvido. O incorruptível vai absorver o incorruptível. Aliás, o incorruptível vai absorver o corruptível. Mas é o mesmo corpo. Como vai ser, eu não sei. Ah, mas como assim? Não sei. Mas é o que diz a palavra, que em 2 Coríntios 5, fala sobre a absorção, fala que esperamos não ser despidos, mas sim revestidos. Então, isso é bem claro. A gente vê que em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4 fala sobre arrebatamento. E fala que no abrir e piscar de olhos nós seremos transformados. Ou seja, esse Adão, ele deixará de existir, não sei como. E a palavra de Deus não explica como, mas eu creio. Então é nisso que temos que crer. Esse templo aqui, que é o único templo que Deus habita, que é por templo feito pelas suas mãos. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós não devemos sujar esse templo, não devemos destruir esse templo com vícios, com bebedice, com prostituição. Então a gente tem que entender isso, que a palavra de Deus nos fala. Se alguém destrói o templo, cada um é o templo do Espírito, ele será destruído. Deus tirará. Um cristão, ele perde a vida material, mas jamais, nunca, a salvação. Então temos que entender que a salvação é somente pelo crer. Em 1 Pedro, capítulo 11, 1 Pedro, capítulo 5, a gente encontra aqui o seguinte, Pedro falando de tão grande salvação. E começando do versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É nascido de Deus, sim. Esse é o novo nascimento. Entende? Lá em João, no Evangelho de João, a gente vai encontrar o quê? Lá, acho que se eu não me engano é versículo 10 e 11, que fala que que todo aquele que nele creu foi dado de ser feito filho de Deus. Ou seja, o novo nascimento que não é nascido da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, ou do homem, né? Do homem, mas de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é concórdia. A gente, quando entende que a única maneira de ir a Deus é através de Jesus, e a única maneira de ir até Jesus é se Deus conceder, nós vamos entender, opa, como é que eu entro nisso aí? Porque eu só consigo ir a Deus através de Cristo. E eu só consigo ir a Cristo se Deus me levar. É o que está escrito lá em João 14 e João 6. João 14 fala que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, acabou. Então, primeiro, para ir ao Pai, nós temos que ir a Cristo. Mas fala lá também que só vai a Cristo quem o Pai levar, quem o Pai conceder. Leia João 6, leia João 14. Então, como é que pode ser isso? Somente aquele que recebe vida. E vida como? Pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando a gente escuta,
sabemos que o Espírito Santo está à porta. Ele está... Se a pessoa crê, ela é selada com o Espírito Santo da promessa, o qual o Senhor deu para ficar conosco para sempre. Ah, não, mas pode perder. Não, o Senhor não é tratante. Os dons de Deus são sem revogação, são sem arrependimento. Em Romanos 11 fala isso. Os dons de Deus são sem arrependimento. São irretratáveis, irrevogáveis. Entende? Então, quem crê tem a salvação. E é selado com o Espírito Santo, da promessa. O qual é o carimbo, o voucher, a confirmação da nossa viagem para os céus. Que a gente aguarda a qualquer momento. E todo aquele que ama ao que é gerado também ama aquele que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ah, tá vendo? Tem que guardar os seus mandamentos. Tem que amar. Sim. Por quê? Porque um filho de Deus, ele vai. Por quê? Mas não é, eu tenho que fazer para mim poder ser. Não, eu faço porque eu sou. É diferente. E outra, vai ter filho que por causa da dureza do coração, ele vai ainda fazer conforme a sua vontade. E ele poderá perder a sua vida, como a gente já viu. Ou corrigido. Porque não há filho que ande sem correção, como está escrito em Hebreus 12. Que Deus açoita, corrige a todo o que toma por filho, recebe por filho, todo o que ama. Ou seja, Deus só corrige aqueles que Ele ama, aqueles que são filhos. E podendo até mesmo levar mais cedo para casa. Como a gente consegue ver na palavra de Deus falando que haviam muitos que dormiam. Aquele irmão lá de 1 Coríntios 5, que é o apóstolo Paulo fala para ele ser entregue a Satanás. Entregue que ao mundo. Entregue a Satanás, né? Satanás, vem aqui do inferno e leva ele. Não. Entregue, deixa ele de lado. Que o Senhor trata agora com ele. É isso entregue a Satanás. Porque esta é a caridade. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos que os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então todo que é nascido de Deus vence o mundo. Tá muito claro. Se realmente é nascido de Deus, vence o mundo. E agora, como é que vence o mundo? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Compreende? Não é meu bom por um CD e tal, é minha fé. Eu sabendo que eu sou fraco, errante, mas sabendo que o mesmo Senhor que começou, Ele terminará até o dia de Cristo, como está escrito na Bíblia, como está escrito na sua palavra. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê, que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo. Então ele veio por água e sangue. Então água primeiro. Sem água e sangue.
a água que nos purifica, mas não é a água de batismo não, tá? É a água da palavra, a água que nos purifica. E o sangue que nos rime. O sangue nos rime, nos tira todo o pecado, nos apaga, sabe? Tudo foi pago. Primeiro ouvimos a palavra. Temos que entender essa ordem que está aqui, é porque a salvação ela atua primeiro, que é o sangue. Mas primeiro recebemos a palavra. Então, a palavra pega, nos desperta, nos dá vida, que nós estávamos mortos. E nós entendemos que a gente não pode fazer nada para salvar, mas a gente recebe vida, a gente quer estar com o Senhor, a gente quer fazer, a gente precisa de um Salvador. E logo após descobre que Cristo morreu por nós, derramando o seu sangue que nos rime, sangue esse que cobre os nossos pecados. Agora não tem mais pecado. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então o Espírito é o que testifica. Por quê? Porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Entende? O Pai. Entende? A palavra que é o quê? A água. O Espírito Santo, que é o quê? Simboliza o sangue. Assim como a gente vê lá em João 2, que é o primeiro milagre do Senhor Jesus, que é transformar água em vinho. Ele manda encher aquelas talhas de pedra que simbolizam os nossos corações, que é duro igual uma pedra, até mais. E manda encher de água. Que água é essa? Simboliza a água da palavra. E essa água o quê? Se transforma o quê? Em vinho, que é um símbolo do sangue, que é um símbolo do Espírito Santo. Entende? E estes 3 são um. E esses 3 são um. Entende? E esses 3 são um. Entende? Compreende? E 3 são os que testificam na terra. E 3 são os que testificam na terra. Agora, é na terra. O Espírito e a água e o sangue. Aqui está falando do Espírito Santo. A água. Aí sim a gente pode entrar com a água. E o sangue de Cristo. Então, quando nós entendemos que a água do batismo, nós mergulhamos ali, nós mergulhamos na morte com Cristo. Nós estamos mortos. E quando ressurgimos, sabemos que nós estamos ressuscitados em Cristo. O batismo, a indagação de uma boa consciência, é saber que eu estou professando, eu estou confessando, igual está dizendo lá em Romanos 10, você com a tua boca confessar. O batismo nada mais é do que o confessamento público de que você agora é um cristão. É o nascer de novo, vem do alto, vem de cima, não vem de um batismo. Mas o batismo é muito importante, você está professando que realmente você é cristão. E estes
E estes três concordam num testemunho de Deus amai o maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Então esse é o testemunho maior. Quem no Filho de Deus crê, em si mesmo tem o testemunho. Novamente, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o faz. Então, se não crê que é por fé, se não crê que é somente pelo crer, mentiroso fez. Porquanto não crê no testemunho de Deus, de seu Filho deu. Ou seja, não crê no testemunho de Deus que seu Filho deu. Ou seja, Cristo morreu por nós. Ou seja, a gente pode ir lá em Gálatas, a gente vê Paulo falando. Por quê? Gálatas 2, no último versículo. Segue-se então que se a salvação vem da lei, segue que Cristo morreu o quê? De balde. Morreu à toa. Por que Cristo morreu? Cristo não precisava nem ter vindo. Se a salvação vem por regras, se a salvação vem por qualquer outra coisa, e é o que ele prega lá. Ele está falando o quê? Do evangelho anátema. Ou seja, ele estava com uma tristeza ali, que aqueles irmãos estão decaindo, saindo do evangelho, que eles estão caindo do evangelho. Eles criam que eram salvos por graça, mas depois começaram a dar ouvidos a espíritos enganadores, aos falsos irmãos que haviam entrado no meio deles e estavam pervertendo esse evangelho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Então eu posso falar sim que eu tenho a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. E isso nos remete a Romanos 8. Se alguém está em Cristo, tem que entender que ele já passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há. No capítulo 1, no versículo 1 de Romanos 8, fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Tem umas versões que vai estar vírgula e que não andam segundo a carne. Mas isso copiaram e colaram do final do versículo 4. Só comparar e ver. E veja que outras não tem essa porque senão está colocando uma condição para poder a salvação. No versículo 4 está falando do andar. Aí o andar sim, tem uma condição, que é aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então tem diferença. Quem está em Cristo Jesus, não há condenação. Por quê? Porque ele já recebeu toda a condenação. Quem tem o Filho? Quem tem o Filho? Eu tenho. Eu estou em Cristo. Tem a vida. Então, quem tem o Filho? Terá não. Tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, ou você tem o Filho de Deus, ou você não tem. Eu tenho. Cristo vive em mim. Cristo habita em mim por meio do seu Espírito, o Espírito da verdade, o Consolador, o qual ele enviou para que fique para sempre comigo. Com você, você tem o Espírito Santo de Deus, o Consolador? Eu não sei. Você crê? Quem crê, tem.
tem Espírito, é selado com o Espírito Santo da promessa. E quem não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. A palavra de Deus fala. Estas coisas, olha só que lindo. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então temos que entender, aqueles que creem têm a vida eterna. A palavra está falando, João escreveu o quê? Para que vocês fiquem sabendo que têm a vida eterna. Então é isso, essa é a pregação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então sabemos que nós devemos nos batizar, porque somos filhos de Deus e nosso Pai nos manda ser batizado. A gente vai ver as ordenanças. Nos batizamos não para se tornar filhos. Entenda, João, lá em João fala, deixa eu dar uma ida lá para a gente terminar. Versículo 12. João 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então temos que entender isso. Nascemos da vontade de Deus. Então não tínhamos como ir a Cristo se Deus não nos levasse a Ele. Senão nós estaríamos indo igual aqueles judeus, né, lá de João 6, que eles estavam indo buscando o seu próprio ventre. Eles tinham comido do milagre, né, da multiplicação de pães e peixes. Eles tinham visto vários milagres, várias pessoas sendo curadas, e eles queriam usufruir. Eles não queriam Cristo, Jesus como Deus, eles não queriam que Ele reinasse sobre eles. Mas todo o tempo eles estavam buscando. Eles chegam procurando, Rabi, aonde é que isso estava? Que até agora não te encontramos. E eles estavam procurando ele. E ele fala, me procurais, mas não pelos sinais que visto. Ou seja, não porque viram que eu sou Deus, não porque viram que eu sou o Messias, mas porque comeram dos pães e fui saciastes e queriam novamente. E aí ele vem falando que todo aquele que vai até ele somente é concedido pelo Pai. Tem dois tipos de pessoas que vão até Jesus. Aquelas que vão até ele, mas nunca vão poder chegar a ele, porque o Pai não deu e está indo só atrás do seu ventre, atrás do seu estômago. E tem aquele que vai estar indo até ele porque o Pai está levando ele. E se o Pai está te levando, você tem que entender isso aqui. Se o Pai está te levando, o que você vai ter isso aqui, ó. João 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca,
mas que eu ressuscite no último dia. Você teria coragem de falar que o Senhor Jesus vai perder alguém? Você teria coragem de falar que um cristão pode se perder após ele ter acabado de dizer aqui, nessa palavra, que todo que o Pai dá vai a ele, e o que vai a ele de maneira nenhuma. No versículo 44, 45 e 46 e 47 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Como ser ensinado por Deus? Pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Lembra de Efésios 2, 8, versículo 8? Pela graça somos salvos por meio da fé. E a fé não vem de nós. É dom de Deus. Como recebemos esse dom de Deus? Como recebemos esse dom de Deus? A fé vem pelo ouvir. De ouvir. E a capacidade de ouvir pela palavra de Deus. É obra divina. Não tem participação do homem. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser se aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Mas na verdade, lembra que esse na verdade é uma afirmação. Então tá falando aqui, eu afirmo, eu dou certeza plena. Vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é terá, não. Porque creu, tem. Se crer, vai ter. Entende? Terás. Terá. Não, terá. Não, se você crer, você terá. Você terá. Se crer, você vai crer. Você creu, então você tem. Entende? Se crer, terá. Se creu, tem. É simples. E já que eu falei que lá que no João 1 ia ser o último, mas já que a gente deu uma desfilada aqui, vamos em João 10, nos versículos 26, 27, 28, 29 e 30. João 10, versículos do 26 ao 30. No versículo 26, ele está dizendo assim para os que não querem crer: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Então, se você não crê, realmente repense e comece a pedir socorro, porque você precisa do Salvador. E se você acha que você, por sua vontade, por seus esforços, você pode conseguir a salvação, você está ferrado. E entenda, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, as ovelhas vão escutar a voz do Senhor. Então, não é minha pregação que tem que ser eloquente, que tem que ser bonita, magnífica, perfeita. Vai ter erros na minha pregação? Claro que vai. Tem palavras que eu devo enrolar, que eu vou enrolar a minha língua. Vão ter palavras que eu vou falar errado, fora de contexto. Mas quem faz a obra é o Senhor. Então, todavia, muitas vezes a gente fala na corrida, fica meio ruim. Não tem que me preocupar com nada disso. Claro que eu tenho que me preocupar que eu não venha trazer uma doutrina errada, eu venha trazer alguma pregação errada, a forma de entender as coisas de Deus. Mas, quanto a isso, não tem que preocupar se a pregação vai ficar legal. Porque
se a pessoa é ovelha do Senhor, ela vai ouvir e ela vai vir até o Senhor. E dou-lhes, olha, e dou-lhes a vida eterna, e nunca, você teria coragem de contrariar um nunca do Senhor Jesus? Fala assim, não, mas eu posso perder se eu... Não, mas impossível. Nunca hão de perecer. E ninguém, nem você mesmo pode tirar sua salvação. E ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então nós vemos bem claro que o Senhor Jesus, ele é Deus. De que ele é a própria salvação. Ele é a própria vida eterna. Se você tem Cristo e está em Cristo, como é que você pode falar que você não está salvo? Então você tem a salvação, sim. Salvação por graça, por meio da fé. E essa fé que não vem de você. Não vem. Você não tem fé. Deus te concede a fé. A fé é o que? É dom de Deus. E se você crê que Deus fez Jesus Cristo, enviou Jesus Cristo, creia também que Cristo Jesus é a vida eterna, então você está salvo. E você está brigando com o vento, está brigando com nada. Simplesmente não vem de um batismo. Não vem de uma boa conduta. Porque senão vem de obras. Vem da prática do batismo? Não. Vem do praticar boas obras. A palavra de Deus é bem clara. Não vem das obras. Não vem das obras. Não vem das obras. Se eu tenho que fazer alguma coisa além de crer, e esse crer não vem de mim, vem da fé, e essa fé vem de Deus, aí sim. Aí eu estou no caminho certo. Porque eu sei quem me concedeu, quem está me levando a Cristo é o próprio Deus. E se Ele está me levando, de maneira nenhuma o Senhor Jesus irá me lançar fora. Então nunca eu irei perecer. Então eu tenho a salvação, sim. E eu sei que se eu andar errado, se eu tropeçar, se eu vacilar, Ele vai me levantar, Ele vai me erguer. E se eu continuar errando, Ele vai me disciplinar, que o pai disciplina aquele filho que anda errado. Ele vai me tirar até desse mundo se preciso, para mim não me perder, porque o que é de Cristo não se perde, o que é de Deus não se perde. É só você se orientar nessa palavra. O que é de Cristo não se perde, pois ele já veio buscar o que havia se perdido. E se ele veio buscar o que havia se perdido e te achou, creia que você não vai se perder mais, porque é a palavra dele que garante isso. Que ele fala que nunca, de maneira nenhuma, tem como você perder a sua salvação. Não é arrogância sua você falar que você tem a sua salvação e falar que você não tem como perder. Porque você está falando, eu tenho a salvação, mas porque Cristo morreu por mim. Eu tenho a salvação, porque Ele fez por mim. Eu tenho a salvação, porque Ele me ama. Somente por isso. Não porque eu tenha feito algo. Não porque eu tenha perseverado. Não porque eu tenha feito isso, aquilo, outro. Agora sim, depois de salvo, eu quero fazer para Ele. Porque agora eu sou filho. Porque agora eu sou da família de Deus. E eu não quero fazer meu pai passar vergonha de alguém falar assim, ó, é crente, ó lá. Aí, é crente, é o que está fazendo. É isso que um cristão deve trazer em mente. Que se ele dá um mau testemunho na sua vida, ele está dando um mau testemunho da vida do seu pai. E é isso que acontece. E muito cristão é corrigido por causa de andar nas suas próprias vontades. Espero que tenha sido instrutivo essa questão do se,
será? Não existe se será. Se você crê, já tá. Entende? Se você não crê, aí é triste. Fiquem com Deus. Amém.